E o vídeo de hoje é sobre um tema que tá bombardeando o meu WhatsApp. Como montar um prompt que não distorce todo o 3D. Mas antes de começar, quero me apresentar bem rapidamente. Eu sou a Bruna, arquiteta, sou especialista em projeto executivo com arquivos configurados para SketchUp e Layout. Mas agora vamos ao que interessa. Uma coisa que eu tô percebendo bastante nesse universo de inteligência artificial é que não existe uma regra exata. Existem testes e mais testes. Tem vezes que você vai se irritar igual com o nosso arquivo trava, e tem vezes que vai ser rapidinho e é isso. Você vai pegando o jeito de se comunicar melhor também com a ferramenta. Por isso eu vou ensinar aqui o raciocínio da criação do prompt. E assim, no começo, você vai perder um pouquinho de tempo. Depois você vai fluindo com mais facilidade. É prática como qualquer outra coisa na nossa vida. Então vamos lá, minha gente. Eu vou abrir aqui. Como eu tenho a minha conta do Google, eu já consigo ter algumas coisas do Nano Banana, por exemplo, que é onde eu tenho curtido bastante e conseguindo uns bons resultados, tá? Então eu vou usar aqui, mas se você quiser usar no ChatGPT, você também consegue usar. Uma coisa que eu senti no ChatGPT foi que algumas coisas, algumas palavras específicas que você usa, ele dá uma travada. Já aqui no Nano eu não tive esse problema. Então é exatamente isso. É ir testando as ferramentas. Então assim, lá no chat ele falava que eu não podia usar a palavra igual ou palavras... Agora eu não me lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que igual, fiel, esse tipo de palavra ele dava ruim na política lá. Aí ele travava e enfim, era zoado. Então eu tenho usado mais o Nano pela minha conta aqui do Drive mesmo. Então a gente vai abrir aqui. Eu tenho a minha colinha aqui do lado. Eu participei de uma imersão que me abriu muito a mente de como criar os meus prompts. E assim, é uma fase que você tem que colocar um pouco de energia nisso daí pra dar o resultado certo, tá? Não é só escreve de qualquer jeito que vai dar tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, o que a gente vai fazer na nossa primeira linha do nosso prompt aqui? Então, a primeira linha, a gente coloca a especialização que a gente quer que o nosso robozinho assuma, tá? Então, seria a especialização dele. Então, vamos colocar, ó. A gente vai colocar você é um especialista. Eu vou copiar aqui, ó. Em renderização realista de design de interiores com 10 anos de experiência, focado para criar imagens de alta qualidade para projetos de estúdio de luxo. Esse aqui é um prompt que eu tenho meio como base e eu só vou ajustando ele de acordo com cada projeto. Então, a primeira linha, eu descrevo o que ele vai fazer. Em seguida, minha gente, ele não tem bola de cristal, tá? Ele não tem bola de cristal. Então, aqui a gente vai descrever exatamente o que ele tem que fazer. Nessa parte, quanto mais detalhe, melhor. E sobre essa parte também, eu não abro mão de deixar o meu sketch bem modelado. E com a maioria das texturas aplicadas, e me poupa ter que ficar escrevendo muito do que eu quero do resultado. Quando eu coloco fiel à referência, essa frase já me ajuda pra caramba. Eu não preciso ficar escrevendo tantos detalhes. E não dá chance também de distorcer muitos materiais como volumetria, como no caso desse teste que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, no meu Insta. Quer ver? Eu usei exatamente esse prompt que a gente tá usando nesse 3D daqui. E olha só como ele renderizou igualzinho, tá vendo? Então, teve um outro caso aqui, cadê? Ó, meu sketch tava branco. Então, ele foi pra onde ele quis. Eu não dei muitos detalhes, entendeu? Então, assim, ficou incrível mesmo assim. Porque isso aqui tá no finalzinho, vocês vão entender. Mas esse aqui que eu deixei já com todos os acabamentos, ó, até o papel de parede ele seguiu. E aqui ficou uma praia porque eu esqueci de tirar, que era dentro de uma casa. Então, tá vendo? Ó, mas ele seguiu fielmente a minha modelagem. Então, aqui eu vou colocar exatamente o que ele vai fazer, ó. Então, aqui eu vou copiar o que eu já tenho escrito, ó. Sua tarefa é transformar uma imagem proveniente do SketchUp em um render realista de interiores. Aqui, ó, em um render realista de interiores ambientado no final de tarde, simulando uma fotografia de alta fidelidade. É fundamental levar em conta o contexto do projeto e manter as dimensões originais do modelo para garantir precisão e clareza. Tá vendo? Então, aqui você vai colocar final de tarde, ou se você quer à noite, ou se você quer um fundo com passarinhos voando. Então, assim, você pode pôr bastante detalhe nesse sentido que não tenha na sua modelagem, tá? Aí, em seguida, você também vai falar quem é você. Qual é o estilo que você trabalha, qual é os tipos de projeto que você executa. E se lembra de uma coisa, gente, detalhe nunca é demais. Então, aqui, ó, a solicitante é uma arquiteta, que no caso sou eu. A solicitante é uma arquiteta, também atua como educadora, ensinando o uso do SketchUp para outros arquitetos. Seu público inclui arquitetos, designers, engenheiros, clientes, assim como outros escritórios
escritórios e profissionais do setor, que necessitam de uma imagem que melhore o entendimento do projeto apresentado. Perfeito? Perfeito. Aí, por fim, aí a gente coloca o resultado que a gente quer. Aqui tem que ter bastante detalhe, tá? Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele funciona super bem, esse prompt. Eu sempre uso ele e vou adicionando mais detalhes. Quando, por exemplo, é um comercial, quando é uma casa, eu vou mostrar pra vocês essa casa aqui exatamente como eu fiz. Aqui, e outra coisa interessante que a gente pode colocar. A gente pode colocar aqui, ó, a entrega deve ser uma imagem autorrealista. Quer ver? A entrega deve ser uma imagem representada por modelo de SketchUp com fidelidade absoluta. Então, ó, esse fidelidade absoluta, ele dava pau no ChatGPT. Mas aqui no Nano, ele funciona perfeitamente. Então, é experimentando exatamente as ferramentas, entendeu? E aí, ó, a paisagem de praia, ó, janela, ó, com o fundo das janelas ou portas mostrando uma paisagem de praia, que foi o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Então, eu dei esse comando pra ele, por isso é que meu fundo ficou de praia. Mas se eu tivesse tirado isso, teria ficado a porta exatamente do quarto, entendeu? Então, são esses detalhes que a gente tem que ir ajustando a cada projeto, porque não tem muito como fazer. Mas essa casa aqui, por exemplo, já foi uma casa que eu fiz no Nano, tá vendo? Ele respeitou certinho. E ele fez até minha cascata perfeita aqui, ó, minha gente. A textura de pedra. Então, eu, por exemplo, quando eu tenho alguma dúvida de fazer um prompt, por exemplo, esse aqui já seria muito diferente do outro de interiores. Aí eu perguntei pra ele o que seria o ideal para um prompt de fachada de área externa, quais eram as informações que eram importantes eu dizer, que tipos de materiais, e aí ele foi me orientando. E às vezes eu falo assim, pense por mim, e aí ele ajusta. Então isso é muito, muito massa. Quando você tiver dúvida, você pode perguntar pra ele, olha, tô com dúvidas nesse sentido, assim, assado. O que você acha que tá faltando nesse prompt? Você também pode falar isso, tá? E esse vídeo, minha gente, ele foi baseado em tudo que eu aprendi numa imersão, porque antes eu não sabia nem perguntar pro ChatGPT como que fazia. Então foi tudo numa imersão que eu chamo Power Up IA, do Começa Aí. Juro que não é uma publi, mas assim, olha só como eu saí do lugar, tipo assim, esses dois ambientes aqui, eu fiz lá na imersão mesmo, então assim, realmente funciona. É super, super massa e adianta até pra gente criar conceitos diferentes. Tipo assim, a gente tem a tela, eu não sei se eu quero assim, quero assado. A gente consegue ver em forma de render com muito mais qualidade do que só no próprio sketch, né? Então assim, é muito diferente. Então, funciona muito no meu dia a dia, assim, que eu apliquei. Então, eu tô, assim, encantada. E as pessoas não estavam sabendo lidar com a inteligência artificial pra fazer. Eu falei, gente, vamos lá. E aí, várias pessoas me mandaram mensagem. Eu falei, quer saber? Vou criar esse vídeo. Então, foi isso por esse nosso vídeo de hoje. Me conta se esse conteúdo foi útil pra você. Já aproveita aqui pra seguir o canal. Não deixe de comentar, compartilhar com um amigo, se inscrever, dar seu like. É muito importante pra mim. E adivinha? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu quase esqueci. Se você quer esse prompt, eu te mando. É só me mandar uma mensagem lá no meu direct, no meu Instagram, SketchUp com a Bru.